Fala pessoal, bem-vindos à nossa revisão sobre negociação e conflitos. Vamos abordar como que as questões caem. Então a gente vai complementar a parte teórica, né, com as questões que foram recorrentes ali, que caíram, reforçando inclusive o conteúdo já aprendido. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos para a nossa revisão? Simbora, minha gente. Olha só aqui que a gente tem aqui, ó. Um servidor foi transferido para outra unidade de trabalho e, ao chegar na nova unidade, não concordou com o estilo de trabalho de um de seus colegas, o que gerou um certo desconforto, então, um conflito. O servidor, apesar de reconhecer o problema, acredita que não exista qualquer possibilidade de fazer seu colega mudar suas atitudes, o que faz que adote uma postura não cooperativa, não assertiva. Então, dentro do quadrinho, né, quer dizer, eu coloco assim, a gente vai trazer assim, ele está aqui, ó, negativo, negativo. O que você faz? Você dá fuga ou você evita o problema. Ficamos aqui com a alternativa letra B de bola, que é não cooperativo, não assertivo, tá bom? Quando a gente tem um compromisso, o compromisso seria aqui no meio. Aí depende de como você vai preencher. Vou colocar a cooperação aqui e a assertividade aqui, tá bom? Aí vou colocar mais aqui, mais aqui. Normalmente, na minha cabeça, eu estruturei dessa forma, tá? Aí o que acontece? Quando você tem assertividade alta e baixa cooperação, aí tu vai para competição. Aí do outro lado, acomodação. Por que acomodação, professor? Acomodação é quando você meio que vai empurrando ali, porque você tem a cooperação do pessoal, você está mais mantendo o social ali, a equipe unida, tá coesa, mas não tem assertividade. Então a gente vai buscar ali, mas você não tem. Então você se acomoda naquele contexto que você tem a cooperação da equipe, tá bom? Já lá no topo, tá vendo aqui, cadê, ó? A colaboração. A colaboração é quando a gente tem tudo ali, né? Colaboração. Perfeito? Então, nesse caso, a gente teria a colaboração dentro ali do topo, né? Que é o mais ideal, é o bacana. Perfeito? Todo mundo colaborando, todo mundo ali ajudando. Perfeito? Show de bola, show de bola? Beleza, então. Então, aqui só fechando ali um pouquinho o nosso quadrinho, mas ficamos com evitação. Vamos para a próxima agora? Vamos lá. O gerenciamento de crises é uma competência crítica para líderes e gestores, envolvendo estratégias proativas e reativas para lidar eficazmente com situações desafiadoras. Proativo, já estou agindo, né? Reativo, espera acontecer. Em relação ao gerenciamento de crises e conflitos, avalie se cada afirmativa a seguir verdadeira ou falsa ou verdadeira. Vamos lá. Abordagem estrutural visa modificar os elementos antecedentes que predispõem ao conflito. Certo. Aqui é uma forma proativa de agir, tá? E aí você vai ter, de fato, a alteração do elemento que predispõe, dos elementos ali, como se fosse um plano, uma estruturação, até elaborar o processo, tá? Elaborar. A abordagem do processo ou de processo busca reduzir as divergências entre os interesses das partes conflitantes. Aqui eu já estou mediando. Então, nesse caso, a gente também tem o processo já. Eu já estou abordando o processo de mediação. Então, beleza. Aqui também vou ficar certo, né? Eu poderia colocar um reativo ali, o problema ocorreu, estamos reagindo, resolvendo. Tá, então poderia ali, mas já estou mediando, tá bom? Muito bem, muito bem. O estilo competitivo a gente falou agorinha, né? É tudo positivo, né? Não. É assertividade positiva e baixa cooperação. A cooperação é baixa. Então, ó, a assertividade aqui é positiva e a cooperação é negativa. Então, o estilo competitivo caracteriza-se por alta assertividade e cooperação? Não. Cooperação é baixa. É baixa cooperação. Então, aqui eu vou colocar falso. Sendo apropriado quando é necessário uma ação decisiva e imediata. Não. Aí, aqui fechou. Só ficou faltando um baixo aqui. Então, tá errado por causa disso. O estilo de abstenção é fuga. Baixa, né? É uma postura não assertiva, não cooperativa. Legal. Sendo adequado quando o assunto é trivial, não há possibilidade de ganhar, demora para obter mais informações necessárias. Que eu vou buscar informações necessárias. Ó,
Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então ficamos ali com a alternativa letra E. Bem, beleza então. Para outra agora, ó, também de leitura. A gestão de conflitos influencia fortemente a dinâmica organizacional. Acerca dos estilos de gestão de conflitos, avalie as afirmações a seguir. O estilo de competição na gestão de conflitos é caracterizado por uma alta assertividade e baixa cooperação, ok, sendo apropriado quando é necessário uma ação decisiva e imediata. Certinho, ó. Aqui eu vou deixar certo item. O estilo de abstenção é a fuga. Reflete uma postura altamente assertiva? Não. É não assertiva. E cooperativo também aqui não. E não cooperativo. Por isso que você se abstém. Fuga, evita. Sendo indicado por um assunto trivial. Não. Errado aqui, ó. O que mais? Abordagem estrutural. Olha só, cobrando bastante em estrutural, hein? Para a administração de conflitos, visa principalmente a reestruturação de elementos, ó, os elementos antecedentes que predispõem conflito, como diferenciação, interdependência, exemplos ali, né? Certo, que você está mexendo no elemento ali, na estrutura. Certo, nosso item. Abordagem de processo, ó. Cobrando também processo. Busca reduzir as divergências, ok, entre os interesses das partes conflitantes, identificando os objetivos ali compartilhados. O que ele teria, né? Ele está mediando. Ó. Certo item, certo. Eu estou olhando as alternativas, porque não vai ter resposta, não. A 4 está certo. Mas a 2... Ah, rapaz, ó. Peguinho aqui, moço, é para deixar vocês encucados mesmo, ó. Ó, 2, mas a 2 está errado. Caramba, a 4 também está certa, tá, gente? A 4 está certa. A questão é que não vai ter resposta, né? Porque a 2 está errada. Caramba, maldade, né? Maldade. Que aí a pessoa fica ali, não, mas eu aprendi na aula do professor que a 4 está certa, eu quero a resposta. Mas a 2 está errada, minha gente. A 2 está errada, tá? Então, nesse caso, a gente tem a 1, a gente tem a 2 e a gente tem a 4. Porém, não tem essa combinação. Então, a gente fica com a que existe, 1 e 3, beleza? Então, cuidado, tá? A 4 tá certa, ela não tá errada, porém, a gente acaba que não tem resposta, Muito bem, vamos lá para 85 agora, ó. A gestão de conflitos no ambiente de trabalho é uma das tarefas mais desafiadoras para o assistente social, certo? Em relação ao tema, avalie se as afirmativas são falsas ou verdadeiras. O conflito é, em geral, consequência de inquietude que envolve pessoas ou grupos quando há interesses incompatíveis ou difíceis de conciliar, certo? Uma divergência, isso é um conflito, certo? Conflito interpessoal entre pessoas é aquele que surge de uma divergência entre 2 ou mais indivíduos no ambiente de trabalho por razões diversas, aparentes ou ocultas, certo? Interpessoal entre pessoas. Os conflitos podem emanar, por exemplo, divergências de interesses, incompatibilidade de objetivos, pontos de vista antagônicos, né, diferentes, diferenças culturais, discordâncias quanto aos processos de trabalho, disputa por recursos escassos, interpretações divergentes, certo também, que é conflito. Independentemente das ações do assistente sociais, situações de conflito não oferecem oportunidade de crescimento e mudança institucional. É para aquele que acha que conflito é só negativo. Conflito também gera oportunidade de crescimento, gera inovação, criatividade. Então, não, aqui está errado. Falso o último. Nesse caso, VVVF. Achei aqui, ó. VVVF, alternativa letra C, minha gente. Letra C. Vamos ver outra agora, ó. Os conflitos organizacionais são, em geral, resultado de dinâmicas organizacionais. Há conflitos internos que, via de regra, envolvem dilemas pessoais e externos que envolvem diferentes níveis, como o interpessoal, o grupal e o intra-organizacional. Ok. Há ainda conflitos de diferentes níveis de gravidade, que podem ser classificados como conflitos percebidos, experienciados e manifestados. Em relação a esses níveis, avalie se as afirmativas a seguir estão corretas. Eu vou só deixar aqui esses daqui para a gente poder comentar, tá bom? Beleza. Percebido é o de menor nível de gravidade, ok? Ocorre quando as partes percebem e compreendem que o conflito existe, pois sentem que seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros e que existem as oportunidades de interferência ou bloqueio. Ou seja, ele percebe o conflito, certo?
Conflito experienciado gerou sentimento, esse, ó, de gravidade intermediária entre os outros dois, né, intermediária entre o percebido e o manifestado, ok. Ocorre quando o conflito provoca sentimento de hostilidade, ó, sentimentos, ó, de hostilidade, de raiva, de medo, de descrédito entre as partes envolvidas. Chamado de conflito velado. Sim, porque eu ainda não manifestei, pois não é manifesto. Certo. Conflito manifestado caracteriza-se por ser expresso por comportamentos de interferência ativa ou passiva para ao menos uma das partes. Sim, você manifestou. Você manifestou. Certo. 1, 2, 3, certo. Cadê? Letra E. 1, 2, 3, certo. Letra E. Mas eu queria comentar também aqui, ó, interpessoal, entre pessoas, ou grupal, você com grupo, tá? Se for ali entre as pessoas, 2 a mais pessoas entre as pessoas, pode. Mas também tem um conflito daqui com o grupo, ou também entre grupos, tá? Então a gente pode ter grupos diferentes. E intra-organizacional, que é dentro da organização. Interorganizacional, entre organizações. Então vai dependendo ali. Ele só citou tais como, tá? Mas só para deixar claro. Eu posso ter um conflito entre pessoas, tá? Pode ser intrapessoal, meu. Interpessoal, eu com mais alguém. Aí a gente tem grupo, tá? Pode ser dentro de um grupo, que seria interpessoal, ou pode ser intergrupos, que pode ser um grupo contra outro grupo, ou pode ser pessoa com grupo também, tá? E intra-organizacional, interna organização. Interorganizacional, entre organizações. Então são conflitos de uma forma geral. Muito bem, mas aqui ficamos com 1, 2, 3. Show de bola. Vamos lá. Em relação à gestão de conflitos, a negociação, as etapas de negociação, bem como a postura e os critérios de ação. Assinale a afirmativa incorreta agora. Incorreta. A tomada de decisão é um processo que consiste em optar por uma alternativa dentre todos que estão disponíveis no momento. Sim, processo decisório é isso. Eu vou decidir por um do que foi elaborado, que a gente tem um problema, faz o diagnóstico do problema, apresenta-se as causas, avalia, aí depois soluções, cria-se uma ou mais soluções, normalmente mais, aí depois vai para o processo decisório, qual a melhor solução. Aí depois você implementa e avalia se deu certo. Então isso é um processo decisório. Então a letra A está ok. O processo de tomada de decisão pode se basear em valores, intuição, racionalidade, bem como de processo colaborativo. Sim. Então também pode, né? Valores, intuição, que aí entra ali experiência, tudo. Então show de bola. Depois, a negociação poderá ocorrer, segundo alguns modelos, dentre eles, por meio de mediadores. Ó, mediador por meio de juízes, ok, por meio de agentes, bem como por meio de administradores, certo? Quem vai mediar? Gente, mediador é alguém que está ali intermediando o problema. Juiz, agente, pode ser um arbitragem, não é mediação, tá? Mediar, eu estou mediando para chegar a quem está conflitando ali, chegar no consenso. Aí se eu for arbitrar, eu vou decidir, tá? Eu vou decidir. Mas certo, pode ser pessoas ali. O ponto básico a ser definido numa negociação é identificar claramente o problema, sim, a ser resolvido, ou aquilo que pretende solucionar, sim, sim, problema, causa do problema, tudo. O entendimento das demandas do outro lado, de o escutar ativamente, ser empático com os sentimentos do outro e o emprego de ameaças para alcançar seu objetivo são parte de uma... Não. Ameaça não, ó. Escutar ativamente, ser empático e propor soluções, né? Aí eu estou fazendo dentro de uma técnica ali de mediação, tudo, me colocando no lugar do outro. Ameaça para alcançar, não. Aí já estou indo mais para imposição, né? Então, ou até técnicas que não são tão legais assim. Não é o mesmo objeto ali, né? Então, ele caiu incorreto, né? Caiu incorreto, letra E. Letra E ficou errado. Um processo de solução de conflito dentro do ambiente organizacional em que uma das partes atinge seu objetivo e a outra apenas cede. Então, uma ganha, uma atinge, a outra cede. Então, tem aqui um ganha-perde. Beleza. Pode trazer como consequência, né? Pode ter como consequência o quê? Aumento da amizade? Não, né? Isso aqui é o ganha-ganha. Então, isso aqui é positivo. Satisfação geral? Ganha-ganha. Elevação do índice de produtividade? Ganha-ganha. Tendência de continuidade do conflito? Ó, ganha-perde. Redução de absenteísmo? Ganha-ganha. Beleza? Então, nesse caso, ganha-perde aqui, que foi a essência, alternativa letra D de dado. D de dado. Beleza. Vamos ver outra? Não, agora acabou. Gente, essas são as últimas questões da FGV. Então, a gente tem um perfil aqui direcionado para vocês poder gabaritar as provinhas por aí. Beleza? Vou fechando por aqui, deixando o convite para vocês participarem das redes sociais, dos grupos.
Mas a gente fecha por aqui e se encontra em outros tópicos da nossa preparação, da nossa administração. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.